Marcione Vieira de Souza, quer de sua livre e espontânea vontade casar-se com a senhorita Kelly Cristina Almeida Lima? Sim. A senhorita Kelly Cristina de Almeida Lima quer de sua livre e espontânea vontade casar-se com o cidadão Marcione Vieira de Souza? Sim. De acordo com a vontade que ambos acabaram de firmar perante mim, de vos declarar-vos marido e mulher, e de acordo com os poderes de que me acho investido perante a lei, eu, em nome dela, vos declaro casados. Marco de Guaraí, em ABB, nesta cidade, perante o juiz de casamento, Domingos José Marinho Neto, comigo ao registro civil, no fim nomeado e assinado, depois de legalmente habilitados e na presença das testemunhas, Estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Hidrolina, Goiás, a 22 de abril de 1975. Residente Avenida Goiás, número 2936, nessa cidade. Filho de Manuel Vieira de Souza e Dona Conceição Maria de Jesus. A contraente Kelly Cristina Almeida Lima, de nacionalidade brasileira, profissão vendeiro nesta cidade. Filha de Conceição Gonçalves Lima e Dona Donatília Almeida Lima. A contraente, em virtude do casamento, passará a usar o nome de Kelly Cristina Almeida Lima Vieira, EP3. Deus e confidente que vai assinado pelo juiz de paz, contraentes, testemunhas e por linha oficial. Guaraí, Tocantins, 3 de novembro de 2000.
Os noivos ficam de frente um para o outro, por gentileza. A senhora interna à esquerda, por favor. Mas amor Em nome do amor e da fidelidade. e da fidelidade. Coloque a aliança. Você faz o mesmo. Te ofereço Que te ofereço com todo o carinho, com todo o carinho, em nome do amor em nome do amor e da fidelidade. e da fidelidade. Coloque a aliança. Espera. Os noivos pedem desculpas pelo imprevisto e pelo atraso também. Todos são bem-vindos, sintam-se à vontade. E agora, que se baseia na Bíblia Sagrada. O tema é Casamento Honroso à Vista de Deus. Será proferido pelo nosso irmão Olemar Ferreira. Vamos todos prestar bem atenção. Que houve no passado, feita pelo Criador dos céus e da terra, Jeová Deus. Passagem esta que está nos escritos sagrados. Consideramos juntos o relato do qual nós estamos falando. Do casamento que foi feito ou foi provido por Jeová. Embora Adão fosse perfeito, ele precisava de uma ajudadora, uma mulher. Então, sendo assim, as palavras seguintes passam a dizer assim, Gênesis, o capítulo 1, ou melhor, 2, e o versículo 18, onde encontramos as palavras, Gênesis 2:18, é que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e tem de apegar-se à sua esposa, e eles têm de tornar-se uma só carne. São as palavras do originador do casamento. Uma vez que Jeová é um Deus de amor e um Deus feliz, o casamento honroso vai dar o seu associado. Mas como será com apenas um que cai, não havendo outro para levantá-lo? Ademais, se dois se deitarem juntos, estão certamente aquecerão. Mas como pode apenas um manter-se aquecido? E se alguém levar de vencida a um que está só, dois poderiam manter-se de pé contra ele. E um cordão tríplice não pode prontamente ser rompido em dois. Observamos aqui mais uma vez quando entra o Criador, o originador do casamento, onde o próprio escritor disse que um cordão tríplice apareceu uma outra pessoa que deve então fazer parte no casamento cristão. Para isso é bem apropriado alguns conselhos que isso inclui suprir a necessidade da esposa em sentido material, em sentido espiritual, emocional, bem como a recreação. São algumas sugestões que a Bíblia Sagrada nos dá. Sendo assim, a Bíblia Sagrada continua nos dando instruções, informações. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo passou a escrever aquela congregação. Efésios, o capítulo 5, e o versículo 25, 28 e 29. 5:25 passa a dizer: maridos, continuai a amar as vossas, mas ele a alimenta e a acalenta, assim como também o Cristo faz com a congregação. Sendo assim, estamos seguindo o exemplo do maior homem que já viveu, Jesus Cristo, como exemplo de chefia
e de ter cuidado com bondade daqueles que precisavam dele. No caso, a congregação cristã lá do passado. Jesus, assim fazia o Cristo Jesus. Deixou para nós, maridos, também um exemplo para fazer assim com nossas esposas. O marido cristão deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Nenhum homem mentalmente são odeia o seu próprio corpo. A Bíblia também mostra o papel da esposa como uma esposa cristã. Por exemplo, diz que a mulher pode fazer com que o casamento seja honroso e digno. O marido cristão, por sua vez, então, vai honrar, conforme o talento dele, não para ser escravizada ou para ser uma pessoa que honra o seu marido e que quer que o casamento continue. Lá em Efésios, aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça de sua esposa, assim como também o Cristo é cabeça da congregação, sendo e para o bem duradouro do casal. Sem liderança, ficaria difícil a situação, entraria em desacordo, confusão e até mesmo em infidelidade. Então, por isso é que Jeová criou o casal, mas estabeleceu a chefia, colocando assim o marido como o cabeça da esposa, como também Cristo Jesus era o cabeça da congregação. O profundo respeito da esposa pelo seu marido, Efésios, o capítulo 5, o versículo 33, diz assim: não obstante também, cada um de vós individualmente ame a sua esposa como a si próprio. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido. Então, ajudadora, deve lembrar disso, uma cooperadora, sendo feita para ajudar ao marido. Ela pode contribuir e muito para tornar, mas a esposa está cuidando do bom andamento do lar. O conselho nós encontramos lá em Provérbios, o capítulo 31, vários versículos ali, onde dá instrução para a esposa capaz. Ambos os cônjuges devem revestir-se de amor, porque Colossenses, que também é uma das qualidades do Espírito Santo. Assim como a roupa protege o corpo, o amor salvaguarda a união marital. Sem ele é impossível que haja um bom andamento marital. A roupa também pode realçar a beleza de quem é veste. Sim, da mesma forma que o amor dá brilho à maravilhosa provisão divina do casamento. Fazer isso fortalecerá o casamento de vocês, pois o amor, esta é a verdade que todos devem procurar cultivar. Mas com certeza, com as bênçãos do Criador no casamento, vocês poderão ser muito felizes. Nós, de coração, irá receber.
Música